Andrew Carnegie. 5 lições que Napoleon Hill aprendeu como aluno. A última vai te chocar. O ano era 1908. Um jovem repórter chamado Napoleon Hill estava sentado diante do homem mais rico da América. A sala era fria, industrial. Vigas de aço emolduravam as janelas como os ossos de um império. Andrew Carnegie não sorria quando falava. Ele não precisava. Sua voz carregava o peso de ferrovias, fábricas e fortunas construídas sobre ferro e vontade. Napoleon Hill, mais tarde, escreveria um dos livros mais famosos da história, Pense e Enriqueça. Milhões leram, milhões citaram. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Hill não era o mestre, ele era o aluno. E Carnegie não estava ensinando motivação. Ele estava ensinando estrutura. Ele estava ensinando como impérios são construídos, não como são imaginados. Isto não é sobre pensamento positivo. Isto não é sobre visualização, afirmações ou acreditar com força suficiente. Isto é sobre 5 lições que Carnegie passou a Hill. Lições que a maioria das pessoas nunca ouve porque eram desconfortáveis demais para vender. A quinta vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre sucesso. Mas primeiro, você precisa entender algo. Hill suavizou a mensagem. Carnegie nunca suavizou. Se você está aqui porque quer a verdade e não a versão que te deixa confortável, inscreva-se agora. Este canal não repete o que é fácil de ouvir. A gente vai direto ao que funciona. Vamos começar. Aqui está o problema. A maioria das pessoas cita Napoleon Hill, mas ignora Andrew Carnegie. Falam sobre desejo, fé e autossugestão. Transformam o sucesso em um jogo mental. E elas não estão totalmente erradas, mas estão perdendo a base. Carnegie não teorizou sobre sucesso. Ele o projetou. Ele construiu a US Steel. Controlou mais riqueza do que a maioria das nações. E quando Hill o entrevistou, Carnegie não entregou discursos motivacionais. Ele entregou um projeto. A ironia é esta. Hill passou 20 anos pesquisando pessoas bem-sucedidas. Ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt. Mas Carnegie foi o começo. Carnegie foi quem disse: vai estudar os princípios do sucesso e escreva tudo. E Hill fez isso. Mas, no processo de tornar esses princípios digeríveis para as massas, algo se perdeu. As arestas foram suavizadas. O desconforto foi removido. As partes que faziam as pessoas se questionarem foram reescritas como afirmações. Você vê isso nos comentários sob vídeos sobre Hill. As pessoas perguntam: isso é real ou é só teoria? Dizem: eu tentei isso e nada mudou. Discutem se mentalidade sozinha é suficiente. E a verdade é que mentalidade sozinha não é suficiente. Carnegie sabia disso. Hill também sabia, mas só um deles falou isso em voz alta. Então vamos reformular. Napoleon Hill ficou famoso por documentar o sucesso. Andrew Carnegie ficou bem-sucedido por viver o sucesso. Um era o mensageiro, o outro era a fonte. E as 5 lições que você vai ouvir agora não foram feitas para te inspirar. Foram feitas para eliminar desculpas. Carnegie acreditava que sucesso não era algo que você alcança. Era algo que você se torna. E existe uma diferença enorme entre essas duas ideias. A maioria das pessoas pensa em termos de metas. Diz: quero ganhar $1 milhão, quero construir um negócio, quero liberdade financeira. E Carnegie teria olhado para elas e perguntado: quem é você que faria isso acontecer? Por que querer algo e se tornar o tipo de pessoa que atrai isso não é a mesma coisa? Hill documentou esse princípio em Pense e Enriqueça, mas o enquadrou por meio de desejo e crença. Carnegie o enquadrou por meio de identidade. Ele não perguntava a si mesmo o que queria. Ele perguntava quem precisava ser. Um homem que controla recursos. Um homem que enxerga sistemas, não desejos. Um homem que toma decisões que os outros evitam. Hill aprendeu isso observando. Ele viu que Carnegie não falava sobre sucesso como os sonhadores falam. Ele não romantizava. Ele incorporava. Cada conversa, cada negociação, cada dólar passava pelo filtro da identidade. Estou agindo como alguém que vence ou como alguém que apenas espera? Essa pergunta moldava tudo. E aqui está o que isso significa para você. Se você quer resultados diferentes, torne-se uma pessoa diferente primeiro. Não metaforicamente, literalmente.
Mude como você gasta seu tempo. Mude quem você escuta. Mude os padrões que você aceita de si mesmo. A maioria das pessoas tenta ter sucesso mantendo a identidade intacta. Carnegie sabia que isso era impossível. A pessoa que você é hoje criou a vida que você tem hoje. Se você quer uma vida diferente, precisa se tornar outra pessoa. É por isso que a maioria falha. Estabelecem metas, mas se recusam a evoluir. Querem o resultado sem a transformação. E Carnegie teria te dito claramente: isso não funciona. Identidade vem primeiro. Resultados vêm depois. Hill escreveu sobre isso, mas fez parecer inspirador. Carnegie fez parecer inevitável. E essa é a diferença entre um professor e um praticante. Então se pergunte agora: quem é você? Não quem você quer ser. Quem é você? Com base nas suas ações, no seu ambiente, nas suas escolhas diárias. Porque essa identidade ou está construindo seu império ou te mantendo travado. E se você for honesto, você já sabe qual é. Carnegie não tinha nenhuma tolerância para a hesitação. Nenhuma. Ele não acreditava em timing perfeito. Não acreditava em esperar até estar pronto. Ele acreditava que cada dia que você adia é um dia em que outra pessoa avança. E nos negócios, na riqueza, no poder, quem se move primeiro geralmente vence. Hill documentou isso como decisão, mas Carnegie viveu como agressividade. Não agressividade imprudente. Urgência calculada. Ele entendeu que a maioria perde não porque toma a decisão errada, mas porque não toma decisão nenhuma. Esperam. Pensam demais. Coletam mais informações. Dizem a si mesmos que precisam de mais uma semana, mais um mês, mais um ano. E enquanto esperam, a oportunidade fecha. Carnegie construiu a US Steel porque agiu quando os outros hesitaram. Ele consolidou a indústria enquanto concorrentes ainda debatendo se consolidação era possível. Ele não tinha todas as respostas. Ele tinha respostas suficientes e disposição para agir. Essa era a diferença. Hill tentou ensinar isso. Ele escreveu sobre a importância da decisão e o perigo da procrastinação. Mas as pessoas leem e ainda esperam. Elas leem: pense e enriqueça. E depois passam 6 meses planejando o negócio. Leem sobre decisão e adiam justamente a decisão que mudaria suas vidas. Por quê? Porque Hill fez parecer uma mudança de mentalidade. Carnegie teria te dito: é um problema de disciplina, aqui está a realidade. Esperar parece seguro, parece responsável. Você diz a si mesmo que está sendo inteligente, cuidadoso, estratégico, mas o que você realmente está fazendo é evitar risco. E Carnegie entendia que sem risco não existe recompensa. Você não constrói um império a partir da segurança. Você não cria riqueza a partir do conforto. Em algum momento você precisa se mover. E quanto mais você espera, mais difícil fica. A maioria trata a procrastinação como um defeito pequeno. Carnegie tratava como uma doença. Porque é isso que é. Ela se espalha. Ela se justifica. Ela te diz que semana que vem será melhor. Mês que vem será mais claro. Mas a semana que vem nunca chega. Sempre existe outro motivo para esperar. E enquanto você espera, outra pessoa está construindo aquilo que você está planejando. Então aqui está a lição que Hill aprendeu, mas raramente enfatizou. Velocidade importa. Timing importa. E na maioria das vezes, o melhor momento para agir é agora. Não porque você está pronto, não porque está perfeito, mas porque esperar é o jeito mais lento de fracassar. Carnegie não esperava permissão, não esperava certeza. Ele agia, ajustava e vencia. E Hill o viu fazer isso repetidas vezes. Se você tirar uma coisa dessa lição, tire isto. Pare de se preparar. Comece a se mover. O abismo entre saber e fazer é onde a maioria dos sonhos morre. E Carnegie teria te dito: esse abismo só existe porque você permite. Se você é alguém que está cansado de conteúdo confortável e quer a verdade sem filtro sobre o que é preciso para construir algo real, inscreva-se. Este canal é para quem escolhe ação em vez de teoria. Carnegie não acreditava em motivação. Ele acreditava em sistemas, acreditava em rotinas, acreditava que quem vence é quem aparece todos os dias, independentemente de como se sente. Motivação era irrelevante para ele. Era instável, emocional e passageira. Disciplina era estrutural, e estrutura não se importa com o seu humor. Hill viu isso de perto. Carnegie acordava no mesmo horário, revisava as operações no mesmo horário, tomava decisões no mesmo horário. Cada parte do dia dele era desenhada para consistência, não para inspiração.
E foi isso que o separou de todos os outros. A maioria espera se sentir motivada para agir. Carnegie agia primeiro, a motivação vinha depois. Essa é uma das lições mais difíceis de aceitar, porque fomos condicionados a acreditar que sucesso exige paixão, energia, empolgação. E embora essas coisas ajudem, elas não são suficientes. Carnegie construiu o império em dias em que não se sentia apaixonado, em dias em que o trabalho era entediante, em dias em que a motivação não aparecia. Ele construiu mesmo assim, porque ele tinha disciplina. Hill tentou explicar isso, mas enquadrou por meio de desejo e propósito ardente. Fez parecer que você precisa de um porquê poderoso para sustentar. E isso é parcialmente verdade. Mas Carnegie teria te dito: seu porquê não importa numa terça-feira de manhã quando você está cansado e o trabalho é repetitivo. O que importa é se você construiu um sistema que te obriga a aparecer de qualquer jeito. Aqui está a distinção. Motivação é o que te faz começar. Disciplina é o que te mantém. E a maioria nunca faz a transição de uma para a outra. Começam fortes, empolgados, acreditando que dessa vez será diferente. Mas quando a empolgação some e sobra só o trabalho, eles desistem. Dizem que perderam motivação. O que realmente perderam foi estrutura. Carnegie entendia que emoção é uma base péssima para o sucesso, porque emoção muda. Você não constrói um império sobre algo que muda sempre que você tem um dia ruim. Você constrói sobre hábitos, rotinas, ações inegociáveis que acontecem, quer você queira ou não. E isso foi o que Hill observou, mesmo que não tenha sempre enfatizado. Então aqui vai a pergunta. Você tem um sistema ou está dependendo do que sente? Porque se seu sucesso depende de motivação, você está apostando. E Carnegie não apostava. Ele calculava. Ele estruturava. Ele removia a variável da emoção e substituía por certeza. Foi assim que ele venceu. É assim que qualquer pessoa vence. As pessoas nos comentários perguntam: pequenos hábitos realmente podem mudar sua vida? E a resposta que Carnegie daria é esta: pequenos hábitos são a única coisa que muda sua vida. Não grandes decisões, não momentos de inspiração. Ações diárias, repetidas ao longo do tempo, independentemente das circunstâncias. Esse é o motor, o resto é decoração. Se você quer construir algo que dure, pare de esperar se sentir pronto. Pare de esperar se sentir motivado. Construa o sistema. Siga o sistema. Deixe a disciplina te carregar quando a motivação falhar. Essa é a lição que Hill aprendeu. E é a lição que a maioria nunca aplica. Carnegie era implacável com o ambiente dele. Ele não escolhia apenas sócios. Ele moldava cada relacionamento, cada conversa, cada influência ao redor dele. E Hill aprendeu rápido que ambiente não era apenas importante. Era determinante. Você não sobe acima do seu ambiente. Você se torna ele. A maioria acha que pode ficar nos mesmos círculos, na mesma cidade, nas mesmas rotinas e ainda assim se transformar. Carnegie teria dito que isso é delírio. Ambiente molda a identidade mais rápido do que força de vontade jamais conseguiria. Se você está cercado de pessoas que pensam pequeno, você vai pensar pequeno. Se está cercado de conforto, vai permanecer confortável. E se quer construir um império, precisa estar cercado de construtores de impérios. Hill documentou isso como o princípio do Mastermind. Ele escreveu sobre o poder de estar perto de pessoas que elevam você. Mas Carnegie não apenas participava de Masterminds. Ele os criava, ele os controlava. Ele reunia as mentes mais afiadas da indústria e garantia que toda conversa o empurrasse para a frente. Ele não deixava o ambiente ao acaso, ele o projetava. Na prática, Carnegie não gastava tempo com quem drenava a energia, não tolerava mediocridade no círculo íntimo, não mantinha lealdade a relacionamentos que não serviam mais à visão. E isso soa frio, soa transacional. Mas Carnegie não estava construindo amizades, ele estava construindo a US Steel. E entendia que cada pessoa no ambiente dele ou acelerava isso ou atrasava. Hill tentou suavizar essa lição. Falou sobre harmonia, colaboração e benefício mútuo. E isso importa. Mas Carnegie teria dito a verdade desconfortável. Às vezes você precisa cortar pessoas. Às vezes você precisa sair da cidade onde cresceu.
Às vezes precisa se afastar de família, amigos e da vida que conhece, porque essa vida nunca vai produzir o futuro que você quer. Aqui é onde a maioria falha. Querem transformar, mas se recusam a mudar o ambiente. Querem construir um negócio, mas continuam no mesmo lugar onde ninguém acredita. Querem liberdade financeira, mas passam todo fim de semana com pessoas que zombam da ambição. E então se perguntam por que nada muda. Carnegie teria dito claramente: seu ambiente vai vencer, sempre vence. Força de vontade é temporária, ambiente é constante. E se você tenta lutar contra o ambiente só com disciplina, vai perder. A única solução é mudar o ambiente. Então aqui está o desafio. Olhe para as 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Elas estão construindo o que você quer construir? Pensam no nível em que você quer pensar? Te impulsionam ou te seguram? E se a resposta te deixa desconfortável, você já sabe o que precisa fazer. Hill aprendeu isso com Carnegie. Mas Hill ainda tentou ser gentil. Carnegie não era gentil, ele era eficaz. E eficácia significava controlar cada variável, incluindo as pessoas ao redor. Isso não é motivação, isso é arquitetura. E se você leva sucesso a sério, precisa se tornar o arquiteto da sua vida, não o passageiro. Este canal é para construtores, não para sonhadores. Se você é alguém disposto a tomar decisões difíceis que a maioria evita, inscreva-se. Aqui a gente não trabalha com teoria. A gente trabalha com o que funciona. Agora chegamos à 5ª lição. Aquela que Hill raramente falava em público. Aquela que deixa as pessoas desconfortáveis. Aquela que, se você entender, muda completamente como você enxerga o sucesso. Carnegie acreditava que sucesso exigia algo que a maioria não aceita. Ele acreditava que, para construir um império, você precisa estar disposto a priorizar o império acima de tudo. Acima do conforto, acima da aprovação, acima da necessidade de ser querido. E sim, até acima da justiça. Essa é a parte que Hill editou. A parte que não cabe em seminários motivacionais nem em livros inspiradores. Porque Carnegie entendia que o mundo não recompensa a pessoa mais ética, recompensa a pessoa mais eficaz. E eficácia frequentemente exige decisões que parecem implacáveis. Carnegie controlava a mão de obra. Negociava de posições de força. Não construiu a US Steel sendo generoso com concorrentes. Construiu superando-os, consolidando o poder, fazendo movimentos que outros consideravam agressivos demais. E quando o criticavam, ele não se defendia. Não pedia desculpas. Continuava construindo. Hill viu isso. Documentou estratégias, princípios, sistemas. Mas quando escreveu "Pense e enriqueça", ele reenquadrou. Transformou em desejo, fé e persistência. Tornou palatável. Removeu as arestas. Porque a verdade que Carnegie vivia não era algo vendável para as massas. Era desconfortável demais, direta demais, honesta demais sobre o que vencer realmente exige. Aqui está o que Carnegie teria te dito. Sucesso não é democracia. Não é justo. Não foi desenhado para fazer todo mundo se sentir bem. Foi desenhado para recompensar quem está disposto a fazer o que os outros não fazem. E às vezes isso significa tomar decisões que te isolam, que fazem pessoas questionarem seu caráter, que te forçam a escolher entre ser amado e ser eficaz. Isso não significa que Carnegie era mau. Não significa que não tinha princípios. Significa que ele entendeu que princípios e popularidade não são a mesma coisa. Ele doou grande parte da fortuna mais tarde, construiu bibliotecas, financiou educação, apoiou comunidades, mas fez isso depois de construir o império, não antes. E essa ordem importa. A maioria quer ser boa e bem-sucedida ao mesmo tempo. Quer vencer sem deixar ninguém desconfortável. Quer riqueza sem escolhas duras. E Carnegie teria dito: não é assim. Você pode ser gentil depois de ser poderoso. Mas se tenta ser gentil enquanto constrói poder, você perde. Porque alguém disposto a fazer a escolha dura toma aquilo de você. Hill entendia isso. Mas também entendia que essa mensagem não venderia livros, então suavizou. Transformou implacabilidade em persistência. Transformou controle em mastermind. Transformou a doutrina de eficácia de Carnegie em doutrina de crença. E funcionou. Milhões compraram o livro, mas a maioria nunca construiu império, porque nunca aprendeu a lição que Carnegie realmente ensinou. Aqui está a pergunta que você precisa fazer. Você está disposto a ser eficaz,
mesmo quando for desconfortável? Está disposto a tomar decisões que te isolam, que fazem as pessoas te questionarem, que te obrigam a ficar sozinho? Porque se não estiver, você não está construindo um império, você está administrando conforto. E não há nada de errado com isso. Só não confunda isso com o que Carnegie fez. Essa é a lição que choca. Não porque seja cruel, mas porque é verdadeira. E a maioria prefere acreditar em uma versão de sucesso que não exige sacrifício. Uma versão onde você pode ter tudo, manter todo mundo feliz e ainda vencer. Carnegie não acreditava nisso. Ele acreditava no que funciona. Então aqui chegamos. Napoleon Hill ficou famoso. Andrew Carnegie ficou poderoso. Hill ensinou milhões. Carnegie construiu indústrias. E as 5 lições que você ouviu, as lições que Hill aprendeu como aluno, são a diferença entre teoria e execução, entre querer sucesso e projetá-lo. A primeira lição foi identidade. Torne-se a pessoa que vence, não apenas deseje o resultado. A segunda foi urgência. Pare de esperar. Comece a se mover. A terceira foi disciplina. Construa sistemas, não dependência de motivação. A quarta foi ambiente. Controle cada variável, incluindo as pessoas ao redor. E a quinta foi eficácia. Esteja disposto a priorizar o resultado acima da aprovação. Essas lições não foram feitas para te deixar confortável, foram feitas para te tornar eficaz. E se você aplicá-las, você não vai apenas pensar diferente, vai agir diferente. E ação é a única coisa que constrói impérios. Esse é o legado que Carnegie passou a Hill. E esse é o legado que Hill tentou passar a você, mesmo que tenha suavizado pelo caminho. Agora você tem a versão sem filtro. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Se você está pronto para construir e não apenas sonhar, inscreva-se agora. Este canal é para quem entende que sucesso não tem a ver com conforto, tem a ver com ser implacável. E se esse é você, você está no lugar certo.